estamos de volta para falar sobre conexões entre obras que lemos. Como exemplo, eu trouxe Introdução aos Estudos Históricos, da Andréa Carneiro Lobo, que é uma das minhas professoras na graduação de História. O que eu tenho percebido desde que comecei essa faculdade, isso já acontecia, já era um movimento que acontecia antes, mas talvez com não tanta frequência, é que as obras elas se conectam. Muitas vezes você começa a estudar sobre um tema, você lê um aspecto, leu um assunto, algo te chamou a atenção e ficou guardado ali. E tempos depois, seja num romance, seja num thriller, numa reportagem, num vídeo, um documentário, em algum momento você vai encontrar uma conexão. Isso também se refere ao fato de que lemos livros com temas similares. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, mas eu já li um livro sobre aquele assunto, não vou ler mais. Primeiro que é interessante conhecer mais de um ponto de vista. Da mesma forma que nós conversamos com pessoas diferentes sobre o mesmo assunto em algumas ocasiões, e essas pessoas muitas vezes têm pontos de vista diferentes, têm conselhos diferentes, têm uma forma diferente de criticidade, os livros também são assim. Então, no momento em que eu comecei a ler sobre estudos históricos, eles fizeram uma conexão com outras obras que eu já li. Primeiro me veio a sensação de que eu realmente não sei tudo de história, o que pode ser uma ilusão que nós adquirimos quando somos leitores dessa área. Eu tenho 2 prateleiras no meu acervo com livros de história geral e história do Brasil. E ao longo dos anos, desde os livros mais simples, no início da minha fase escolar, até hoje, com livros um pouco mais sofisticados, mais profundos, livros às vezes até com um cunho filosófico, com uma vertente mais, digamos, de fantasia ou de romance. Sempre é interessante conhecer esses livros. Philippa Gregory, por exemplo, ela tem uma série de livros que falam sobre os Plantagenetas e os Tudors. É romanceado? É. Mas é um romanceado que nos traz uma visão íntima do que poderia ser, em alguns casos até foi, a vida naquela época. Mas não é só isso. Quando você lê um romance, você lê aquele livro de uma forma mais, como é que eu vou dizer, com uma benevolência maior. Você sabe que é romanceado, então nem tudo ali deve ser levado em consideração. Quando você lê um livro mais clássico, como por exemplo esse volume do Daniel Hopes, que fala sobre a história da igreja, que na verdade não é simplesmente sobre a história da igreja, mas que perpassa toda a sociedade cristã oriental e ocidental ao longo dos séculos, é que a gente percebe que é uma conexão muito forte entre as obras. Então, se eu acho menção ao Michelet, que é um historiador da Revolução Francesa, e o Daniel Hopes está mencionando a maneira até meio, como é que eu vou dizer, melodramática, com que o Michelet ele fala sobre a Revolução Francesa, eu encontro nos meus estudos uma forma mais técnica de compreender os motivos pelos quais ele trabalha dessa forma. E da mesma maneira, quando você lê um livro de poesia que fala sobre o tema, e depois você lê um livro de história, um livro de sociologia, um romance, um vídeo, o interessante para quem é leitor no cotidiano é buscar essa bagagem de forma diversificada. Isso exige um cuidado, sim. Claro que não vai se sair atirando para todos os lados. Vou ler todos os livros sobre a Revolução Francesa e depois nunca mais quero ouvir falar. Não é essa a questão. É um trabalho para ser construído ao longo dos anos, ao longo de uma vida, eu até diria. No vídeo que eu falei sobre o Jean Guiton, que ele fala sobre o trabalho intelectual, uma das menções é justamente sobre isso. A menção ao fato de que quando nós somos muito jovens, temos uma compreensão da história. Quando nos tornamos adultos, temos outra compreensão. Quando vem o período da velhice, a compreensão se aprofunda em outros aspectos. Por isso que esgotar um assunto nem sempre é o melhor caminho
e mesmo porque não nos torna especialistas. O que acontece hoje em dia é que as pessoas não têm mais condições de serem apenas especialistas numa área. Isso se reflete no trabalho. Você trabalha com uma determinada área, mas precisa entender de outra, mesmo que seja o básico. E vão se multiplicando as atividades nesse sentido. Então, se você é um professor, você precisa entender de informática, você precisa entender de relações sociais, você precisa entender de legislação, de uma série de outras coisas, e assim em todas as profissões. Isso traz uma interdisciplinaridade muito grande, que é muito interessante na literatura e na leitura de modo geral. Essas conexões que existem. Então, se você tem interesse no assunto, procure ler obras de diferentes gêneros sobre aquele assunto. É como se olhasse um prisma e ele te desse visões diferentes, imagens, reflexos sobre o mesmo fato, sobre o mesmo assunto. A interconexão, a interdisciplinaridade nos livros é quando a gente já leu sobre um assunto, já ouviu falar, já fizeram menção, e você lê uma outra coisa e ali está mencionado o assunto, você tem a impressão de que encontrou um conhecido ou um amigo que você fez no mundo dos livros. Corta a literatura pra vida.